Boa noite a todos. Vamos começar então mais um estudo da obra do Alquimista, Prelúdio da Espiritualidade. Hoje a página é a 79, certo? Certo. Certo. É a 7ª aula. Quem quer fazer a prece inicial? Seu Hans, pode fazer para a gente? Posso, se vocês quiserem, eu faço. Por favor. Então vamos, mais uma vez, né, nos conectar com Deus e com Jesus, né? Nos conectar com os nossos queridos mentores, os mentores dessa aula, todos os nossos amigos espirituais que estão sempre ao nosso lado, nos auxiliando. Oxalá possamos ter uma aula bem aproveitosa, né, bastante entendimento, e que possamos pôr em prática no nosso dia a dia o que vamos aprender hoje. Que Deus abençoe a todos nós, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Vai ler para a gente, Rita? Sim. Então, hoje é a 7ª aula, é a nossa primeira aula do ano e é a nossa 7ª aula. O tema da página 79 começa com os 4 quadrantes do universo. Primeiro, clareza. Segundo, reciprocidade. Terceiro, honestidade. Quarto, honra. Falemos da clareza. Com toda certeza, atitudes elevadas, sem se esconder dentro das situações de uma vida, contribuem para a personalidade humana ser cada vez mais objetiva em seus desejos, criando um foco único nela, fazendo com que a corrupção não manche o coração. Essa é uma questão de pura elevação. Faz parte do caminho sagrado e consagrado pelas mãos do Senhor. Agir com clareza garante a capacidade de união com o selo de uma vida elevada, trazendo do fundo da alma respostas verdadeiras para uma bela jornada. Não esquecer jamais que a mancha que se faz diante de uma atitude que não condiz acumula em um local que se chama passado e que requer que seja trabalhado, pois ninguém consegue seguir sem retrabalhar algo que ficou marcado por uma atitude covarde que atinge em cheio um coração corrompido pelo medo de seguir e ser feliz. Segue, Vera, ou fecha primeiro esse tema? O que você sugere? Eu acho que pode comentar um pouco dele, né? Depois a gente segue. Esse primeiro tema aqui, né? Os 4 quadrantes do universo: clareza, reciprocidade, honestidade e honra. Quer dizer, olha que palavras fortes, né? Que a gente tem que trabalhar. Primeiro a gente tem que enxergar o quanto isso a gente enxerga na gente, né? Acho que já começa por aí. Será que eu estou enxergando isso já em mim? Isso faz parte da minha vida? Né? Clareza, atitudes, onde não haja mancha, limpas. Como fala, clareza vem de claro, vem de limpo, vem de pureza, né? Onde você não mancha, onde você não deixa, entre aspas, sujeiras, né? Sujeiras com palavras, sujeiras com atitudes, onde não há corrompimento, né? E aqui fala uma coisa interessante, que você pode até passar para o outro dia da sua vida, você vira o ano,
Passam-se 10 anos, mas um passado sujo, um passado onde a gente deixou marcas negativas, segundo essas palavras do alquimista, é um passado que vai te perseguir para o resto da vida. Então, a gente não consegue vencer etapas, pelo que eu entendi aqui, se a gente ainda carrega uma mancha de um passado. Então, não manche o coração. Quer dizer, uma atitude errada traz uma cadeia, né, de coisas erradas. E fica, né? Fica no passado que a gente traz com a gente. Fica no nosso subconsciente, fica marcado nas pessoas com quem a gente se relacionou e que acabou levando essa marca, né? Acredito eu, Vera. Tá certinho, né? Quem não tem, né, um passado pesado, né? O duro é valorizar esse passado, né? Não é? Quando a gente valoriza demais, ele pesa demais, né? Então, o ideal é o que ele fala, né? A gente agir com clareza, com as nossas atitudes, né? Atitudes dignas, de acordo com com a elevação, né? Com os critérios do Criador, com a elevação. Assim a gente começa a retrabalhar, né? Não dando muita importância para aquilo que já passou, né? Porque o que já passou, já está escrito. A gente não pode alterar, não é mesmo? Mas o retrabalho, né? Você retrabalhar nessa vida de uma forma digna, honesta, né? Você acaba clareando, né? Clareando esse passado escuro que ainda a gente carrega. É bem por aí. Acho que pode continuar, Rita. Sim. Agora vamos para o segundo quadrante, né? Falemos da reciprocidade. Tão preciosa é a vida, cheia de mistérios, que requer serem desvendados para descobrir o seu sentido valioso, que mantém todos dentro da graça de Deus, o Criador. Agir com reciprocidade junto ao Senhor é receber e retribuir conforme a sua magnífica ordem no universo, pois a exaustão do mesmo é quando não se vive dessa forma, recebendo o ato de amor e distribuindo um ato de horror. Nosso Criador fragmenta-se em pedaços de amor, distribuindo-se para todos os seus filhos benditos, para que a reciprocidade se estabeleça dentro dos mesmos requisitos oferecidos. Quando isso não ocorre, transformamos esses fragmentos em pura corrupção, onde a harmonia exposta se torna comprometida, pois o momento da percepção de que todos temos nas mãos o poder de equilibrar e não desequilibrar o quadro magnífico que é oferecido pelas mãos do Senhor. Bom, a reciprocidade, né? Aqui fala muito claramente. Tudo vos será dado, mas tudo também vos será cobrado, né? E tudo é dado igualmente, as oportunidades são iguais para todos. Né? Quando a gente pensa, às vezes, que a gente, né, comigo não acontece, comigo não tive essa chance, comigo nunca aconteceu,
mas na verdade todo mundo tem a chance, de uma forma ou de outra, e recebe diariamente só o fato da gente poder acordar, da gente estar vivo, da gente respirar, andar, se movimentar. Isso já é um presente diário de Deus na nossa vida, né? E através daí a gente poder trabalhar nossa vida física, né? Materialmente, espiritualmente, moralmente. Então, todo dia a gente recebe pedaços de amor. Se a gente tiver olhos de ver, ouvidos de ouvir, né? E um coração generoso para agir. Porque a gente não recebe para nós, né? Amor foi feito para se doar, né? Amor não foi feito para ficar guardado. A gente às vezes ouve, né? E vê tanto pai que, né? Antigamente existia, né? Aquela austeridade, aquela pai. O homem não faz carinho em homem. Pai não pode fazer carinho em filho homem. Não pega no colo, né? A gente sabe que isso não existe. Amor é amor, é expressão. Então a gente tem que expressar, né? E o pai, né? A gente faz parte de um quebra-cabeça muito gigantesco e grandioso, humano, aqui na Terra. Então, tudo que nos é dado nos vai ser cobrado no sentido da gente expandir esse amor. Aqui, como se diz, olha, recebendo o ato de amor e distribuindo um ato de horror quando nós não vamos em conformidade com o que o Criador espera da gente, que é de se doar, que é praticar a fraternidade, o amor ao próximo, né? Acho que é isso, Vera. Sim, o Criador distribui amor e a gente faz o que com ele? A gente guarda? A gente quer guardar? Não pode, né, Vera? Não, a gente não entende, né? Por isso que ele fala assim, Deus, ele fragmenta-se em pedaços de amor, ele distribui isso para todos os seus filhos, né? Para que haja uma reciprocidade, para que haja uma comunhão, né, entre as partes. E transformando a corrupção em harmonia, né? Aí, o que nós vivemos? A gente está recebendo esse amor sempre, né? Que ele só distribui amor, né? Dentro do Criador, ele só distribui amor. E a gente distribui em ato de horror, né? Ou seja, porque na verdade nós não entendemos ainda o que é essa pureza, o que é esse amor de fato, né? A gente vive ainda como que a gente posso falar? De maneira muito pálida, né? Bem pálida. Essa essência, né? Essa vibração, esse amor, né? E na verdade, se a gente recebe amor, teria que distribuir amor, né? É aquilo lá, você recebe pão, você oferece pão, né? Mas não é o que ocorre, né? Então, precisamos nos equilibrar, né? E não desequilibrar, como ele termina aqui, né? Oferecer é o que a gente recebe da mão do Senhor, oferecer da mesma forma, né? Assim como o pai dá para o seu filho, o filho distribui para os outros irmãos da mesma forma, né? Deveria ser dessa forma. Continuemos? Sim. O terceiro quadrante, falemos de honestidade. Marchar conforme o fluxo da vida, obedecendo o seu verdadeiro sentido,
Traçamos as linhas crescentes que, tocadas pela sabedoria honesta, elas intensificam seu brilho, pois o universo tem apenas respostas positivas para o crescimento. Quando ele é tocado pela desonestidade, criam-se obstruções que impedem o fluxo sadio, assim como as sinapses do sistema nervoso, que sofrem interrupções por alguma lesão criada pela maneira de pensar e agir. Ser honesto naquilo que somos, em tudo que aprendemos e absorvemos, conforme o fluxo positivo da vida, nos leva a dimensões espetaculares, com formas de vida deslumbrantes ao olhar. Vale a pena deixar-se guiar pelo fluxo positivo de uma vida criada para absorver a cada vez mais aquilo que o Criador oferece ao Filho, que deseja sempre ascender e não desfalecer diante de situações que contribuem para o engrandecimento sadio de uma vida ainda limitada em uma dimensão opaca aos olhos do Criador. Aqui é bastante séria essa palavra, né? Honestidade, que mexe com a questão da honra, né? Se eu não me engano, eu estou falando assim o que eu sinto. Honestidade, que a gente aprende desde quando a gente é criança com os nossos pais. A ser honesto, a ter honra. Honre o seu nome, né? Como fala. Mas honrar o nome só é pouco, né? A gente tem que ter honra, tem que ter honestidade perante o nosso Criador. Como disse aqui, tudo se intensifica quando a gente cria uma ponte com Deus, com o Criador, positiva, onde ele encontra na gente uma ponte livre, liberta de energias, o fluxo energético positivo, quando ele sente que dentro do nosso coração, da nossa mente, do nosso agir, nós somos íntegros, honestos, conosco, com todos aqueles que nos cercam, mas principalmente com o Criador, que espera muito de nós, né? Então, é como quando a gente fala para a criança, né? A gente fala que a gente vai dar aula, Papai do Céu, olha, Deus está vendo, hein? Ele está vendo. Mesmo que você esteja sozinho lá na sua... Papai do Céu está vendo. Então, a gente começa a estabelecer uma conexão muito forte, um sentimento muito forte. E aqui fala, né, um exemplo das sinapses do sistema nervoso. A gente vive de sinapses, né? Quanto mais sinapses, mais ativo o nosso cérebro, mais informação, mais ativa é a mente da pessoa. Existe uma conexão perfeita, né, cerebral. E assim a gente tem que ser nessa conexão com o nosso Criador, limpos, puros. Essa é uma palavra muito forte para mim, honestidade, né? Muito forte e muito importante na minha vida. E como é bonito de se ver, como diz aqui, o fluxo positivo da vida, ele vai seguindo. E você vai absorvendo cada vez mais. Por quê? Porque a gente se torna um condutor perfeito dessa energia tão grandiosa do Pai que espera tanto da gente, né? E é tão bonito quando a gente vê atitudes honestas, né? Aqui na Terra, atitudes generosas, atitudes respeitosas. Não é verdade? É bonito da gente ver alguém praticando uma atitude assim. E isso engrandece quem está vendo, mas principalmente a gente sente que agrada ao Pai, né? Acho que é isso, Vera. Sim. É profundo, né? Será que nós somos honestos conosco mesmo? Com o que a gente sente?
Hum? Será que a gente nos sabotamos? Né? Porque se ele fala que você jogou pela positividade, agora se a gente agir com desonestidade, né? Ele fala que a gente acaba obstruindo a energia, o fluxo energético. E pode acontecer várias coisas, inclusive ter problema com o sistema nervoso, né? Tendo problema com o sistema nervoso, acarreta uma série de outros problemas no organismo, não é? Você pode ter várias complicações a nível emocional, alguma síndrome, né? Um desequilíbrio energético do próprio fluxo sanguíneo, pode obstruir veias, artérias, pode te dar pressão no peito, dor, né? Por alguns desajustes, alguma sinapse que não capta as ondas elétricas de acordo, né? Isso pode ocorrer vários, ou pode desencadear vários problemas de saúde, né? Isso aqui é só uma das possibilidades, né? Se você agir com desonestidade com você mesmo, né? Você não é sincero com você mesmo, com aquilo que mentira que você vive, né? Será que você vive uma verdade dentro do seu lar, dentro da sua casa, da sua família, com o seu meio? Será que você faz aquilo que você realmente quer, gostaria, né? Que te dá prazer? Ou você simplesmente deixa a vida levar, sem nada falar, né? A vida passa, os anos te fazem envelhecer e nada mudou. Ou seja, você teve uma vida reclusa, né? Ou você foi desonesto com você mesmo, né? E aí te acarretou vários problemas de saúde que vai ter que ser resolvido, né? Porque ninguém caminha na reclusão, né? Todos vamos ter que aprender a honestidade, né? A honestidade para consigo mesmo. Aprender os valores da vida, né? Aprender a se expor, né? Porque cada um tem um papel dentro da criação. E garanto que não existe papel recluso, né? Porque a vida é movimento, tudo é movimento, tudo gira, né? Em forma de um movimento devido ao fluxo energético. É aquilo lá, energia parada, estagnada, cria nódulos, doenças e etc, né? Ou seja, não existe nada parado no universo, né? Então, essa honestidade também a gente pode pensar desta forma, né? Honestidade para conosco mesmo, para o que a gente necessita viver, para o que a nossa alma está lá clamando, né? Um aprendizado constante, né? É a vivência do próprio Evangelho. Então, como é que você vai viver o Evangelho do Cristo na reclusão, né? Não tem como. É aquilo que a gente falou ontem, né? Eu fico aqui no meu sofá, quietinha, não falo nada, não faço nada. Mas você está ajudando em alguma coisa? Está tendo serventia, né?
Então, cada um tem que marchar para frente. Nossa marcha. Oi. Desculpa, sabe o que me veio na cabeça agora? Quantos jovens hoje entram em faculdade, vão cursar, fazer um determinado curso, mas às vezes sente que não, né, que no fim, sente que não era aquilo, mas acaba indo porque já passou, acaba até se formando, e a gente vê que depois acaba não exercendo, ou relacionamentos também hoje tão conturbados, é como você está falando, né? Está tocando aquela ferida, né? Da autossabotagem, é verdade, dessa questão profunda da desonestidade, né? A ponto da gente empurrar com a barriga alguma coisa que não nos faz feliz, né? Que não nos deixa feliz. E, na verdade, a gente foge da essência, né? Sim, bem por aí. E aí tem aquilo lá, que a gente até comentou outro dia, né? Ah, não, eu vou vivendo. Ah, você tá bem? Tô indo, tô vivendo. Ah, separar, mesmo se tá dentro de um casamento, uma relação tal, que não te traz felicidade, que não te dá, pelo contrário, né? Você não tem. Você não é feliz, né? Não é o que você quer. Mas aí você fica, né? Porque dá mais trabalho separar, não é isso que a gente estava falando? Mas aí você fica, e daí? Você está sendo verdadeiro? Está sendo honesto? Ah, tô ficando, deixando ir, né? Então, não é por aí, né? Quantos casamentos por conveniência a gente ouve falar hoje em dia, né? Não é questão de julgar, né? Deus me livre, não me cabe julgar. Cada um sabe o que, né? O que move na vida. Mas como nós estudamos ontem, quais são os seus reais desejos, né? Aonde você espera chegar? O que você espera fazer, né? E o que te faz feliz? Essas perguntas têm que estar bem na nossa cabeça, né? Exato, com certeza. E hoje em dia existem vários meios de ajuda, né? Tem várias técnicas, tem várias formas de ajuda, né? Que a gente pode procurar, a gente pode se. Aquilo que nos afina mais conosco, aquilo que se afina mais conosco, a gente pode ir atrás, procurar, fazer uma terapia, né? A gente comentou isso. Então, meios não nos faltam. Basta você desejar, né? Sair da zona de conforto, daquele meio que você se encontra e procurar algo para te ajudar, né? Acho que é isso. Quer continuar? Sim. Vamos para o quarto quadrante. Falemos, na página 82, falemos da honra. Distribuir tudo que recebemos, conforme recebemos da mão do Senhor, é uma questão de honra que exerce a função de dever cumprido naquilo que somos requisitados a fazer, pois é exatamente essa função de cada filho do Senhor contribuir para que a criação se torne digna de ação, somando sempre e jamais subtraindo, para que esse Deus cresça em proporção de amor, expandindo sempre a sua capacidade de armazenar nele filhos puros, pois criar é a pureza de um ato em ação perpétua. Magnitude que somente um pai, que ainda não cabe dentro do conceito humano, mas que existe
e se expande com um alimento chamado amor, que sai do magma gestacional, nele inserido para decorar com sua perfeição toda a criação. Eis a questão difícil, poder expressar com palavras de um vocabulário que ainda falta a honra na evolução, de um povo ferido pelas atitudes mórbidas, de uma vida construída, deixando manchas no fluxo contínuo das linhas que crescem, esquecendo ou não, percebendo ainda que necessário será cicatrizar com atitudes dignas para contribuir com a vida e torná-la apta a receber um povo, abrigar em seu leito, para que cresça dentro dos 4 quadrantes do universo. Aqui eu sinto quase que uma síntese dos outros 3 quadrantes, né? A gente, a partir do momento que a gente tem clareza da vida, que a gente se conecta, que a gente procura não deixar, eu vou pelo lado positivo, tá bom? Mais pelo positivo, que a gente procura não deixar manchas no nosso caminho, para que o nosso passado seja um passado mais leve, né? E que hoje a gente se sinta mais leve, podendo trabalhar a reciprocidade, né? Fraternalmente vivendo o amor, recebendo e doando, recebendo e dando a mesma medida. Ou não precisando receber para dar, simplesmente dando. Porque à medida que a gente dá, a gente cria um fluxo energético limpo, puro, e quanto mais se dá, mais se recebe, né? Nunca pensando em receber, mas a gente recebe. Com honestidade, como a Vera falou de uma forma muito mais ampla, né? Honestidade para conosco, né? Nos tornando pessoas mais limpas, mais transparentes com a gente mesmo, fazendo uma autoanálise profunda, né? Absorvendo tudo aquilo que o Criador nos passa, né? E trabalhando a questão da honra, a honra de sermos filhos do Criador, a honra de fazermos parte hoje todos juntos de uma vida aqui num planeta, né, de terceira dimensão, desta terra abençoada, cheia de riquezas, ainda com tanta deficiência que a gente tem dentro da gente, né? Mas carregando dentro da gente essa perfeição do Pai, que lateja, que pulsa dentro de nós, tipo, nos impulsionando para esse crescimento, né? Porque existe isso dentro de nós, é divino, é forte, é a nossa essência, né? Nos chamando para o crescimento. E a partir daí a gente cicatrizando feridas de um passado e criando um futuro melhor, um futuro mais amplo no caminho do bem, né? Da honra, da evolução, e levando com a gente todo aquele que tiver à nossa volta. Mas para isso vai ter que ter um trabalho interior muito, muito grande, né? Olha, só 4 questões que podem rebuscar a nossa vida inteira, né? Então, acho que é isso, Vera, que eu senti. É isso aí. Alguém quer completar alguma coisa dessa questão? Podemos continuar, então? Vai lá, Rita. Então, agora nós estamos na página 84 e a lição é a persuasão conclusiva sobre a vida. Tudo tem uma razão que diferencia a lógica formal da abstrata. Se formos definir essa grande arte, não chegaremos a uma conclusão definitiva. A lógica formal segue padrões desenvolvidos conforme uma mente ainda imatura, que não arrisca
usa o medo como refúgio e acha que vive em um lugar seguro, sem se envolver com assuntos que requer muita decisão, preferindo ainda permanecer na pura ilusão. Já a lógica abstrata é aquela que tudo é muito envolvente, que somente uma mente desafiadora é que não se aquieta com assuntos sem resolução. Segue esse caminho, aguardando sempre o que vem pela frente sem cansar. Abstrato ou formal, duas correntes de vida que, se misturadas, encontrariam o equilíbrio, sem muito forçar, pois tudo que existe no universo vai de encontro à persuasão, ou seja, ao retrato do que é a vida. De maneira natural, se deve receber tudo que em nossas mãos chegar, pois vem sempre para enriquecer e nunca empobrecer. Uma alma imatura de valores para a força desenvolver e ultrapassar todas as obstruções de um caminho desafiador. É dever prevalecer dentro do homem a persuasão, mesmo que seja com uma certa indecisão, pois o dia vai clarear e ele vai perceber que atitudes elevadas abrem esse caminho abstrato, que tanto ensina um coração retalhado pelas situações que a vida trouxe, para que sirva de aprendizado e se torne livre de toda opressão, que siga a persuasão conclusiva da vida. Nossa, que chamamento, né? Aqui eu sinto essa lição como presta atenção, é um chamamento. Tipo, daqui para frente você está vendo todos os quadrantes, estou te dando todas as dicas de como seguir, do que está faltando na sua vida. E aqui eu olho para você, Rita, por exemplo, e enxergo uma Rita que segue ideais, né? Uma vida, uma lógica formal, onde aquela vida, sinto isso, tá, Vera? Não sei se é isso, mas aquela vida rotineira que a vida que segue na Terra, o fluxo mental da Terra. Diante de situações, diante de medos que são colocados na gente desde criança, por situações rotineiras, e que de repente eu nem paro para raciocinar e aquele medo existe em mim até hoje. Um medo sem razão, um medo sem motivo, mas que existe. Medo de trovão, um medo de ambiente fechado, um medo sem nexo. E que muitas vezes, muitas situações na nossa vida não são desafiadoras a ponto de me instigar para uma lógica abstrata. E que eu pare para pensar, Rita, que medo é esse, Rita? Medo por quê? Medo de quê? E ir de encontro a um desafio. Fazer desse medo um grande desafio para que eu vença essa barreira que eu mesma coloquei na minha vida. Medo de quê mesmo? Mas só do trovão? Medo de ficar em ambiente fechado? Mas tem lógica? A lógica formal da Terra? Que lógica tem? Quantas pessoas a gente conhece, né? E a gente convive com elas, que falam coisas para a gente, que a gente fala, meu Deus, não tem lógica. Mas para aquela pessoa tem lógica. Mas agora a gente começa a entender por tudo que o alquimista nos passa nessa lição, é uma lógica formal. Estou vivendo naquela onda vibratória que eu vivo desde sabe Deus quando, ou talvez até de quantas vidas já isso me acompanha, né? Segundo o que a gente vem estudando. E aí eu descubro
que a vida pode ser um grande desafio para mim. E ela tem que ser. Porque a partir do momento que eu enxergo situações como desafiadoras, né? Que eu saio daquela onda e começo a buscar um desenvolvimento maior meu, né? Que eu não me canso de ir atrás disso e que tudo para mim que era retalhado, como diz aqui, meio sem sentido, pode começar a ter um sentido muito mais amplo, a nossa vida começa a se engrenar para o crescimento, né? É como a gente estuda, né? Aquela zona de conforto também. Não, eu tenho um pouco de mais, o que eu estou fazendo para mudar aquela situação, né? Eu não gosto muito, mas eu acabo seguindo, porque ela também faz, está mais prático para mim. E o que eu quero da minha vida, né? Persuasão conclusiva, que siga na persuasão. Eu preciso desvendar aquelas situações que ainda não estão arrumadas, ajeitadas na minha vida, né? Falei muito, me desculpa, mas achei a lição fantástica. É uma lição realmente muito fantástica. Sabe o que me veio? 2 tipos de mentes aí. A mente convencional, que você acabou de falar aí, a sua, a minha, né, da nossa infância, etc e tal, que aqui mais ou menos é o mesmo padrão de idade, né? E das crianças índigos cristais aí, né? Principalmente as cristais. A diferença. A mente dessas crianças é totalmente diferente. Elas são totalmente abstratas. Elas não se conformam com as coisas, né? Elas vão além, elas buscam, elas estão sempre reinventando possibilidades, né? Se você pinta o seu quadro de tons suaves, usando 3, 4 tons, ela usa todos os tons possíveis, né? Porque o mundo de possibilidades dela é muito maior do que o nosso. Nós não conseguimos enxergar todas as possibilidades que elas enxergam, né? São crianças diferentes, assim, em relação a nós, que elas são, né? Elas são o que são, né? Às vezes demora um pouco mais para encontrar o caminho dela, mas ela encontra e segue, né? Ela não vai fazer alguma coisa que ela não que deseja fazer, ela não vai conseguir, né? Por quê? Porque o mundo dela é totalmente diferente do nosso. A gente vem do mundo que a gente se adequava, né? E se adequava com o mal, com situações ruins, né? Com tudo aquilo que a gente já falou aí. Com a reclusão, né? E etc e tal. Elas não, elas são diferentes, elas não aceitam, né? Elas não aceitam recriminação, elas são bem diferentes, né? Então, ele fala que se a gente juntar as duas, a gente tem um equilíbrio, né? Não muito abstrata e não muito convencional ali, né? Que nem a nossa. Ou formal, né? Mas o meio, o equilíbrio seria o ideal, né? Para uma evolução aí. É bem legal, né? Isso daí. Nos inspira a observar a nossa vida, né? O nosso caminho, a estrada que fazemos e etc, né? Alguém quer acrescentar algo?
Falar mais algo? Alguém? Seu Hans? Não, Vera, só ouvindo, só. Uhum. Seu Marcos? Não, eu estou só ouvindo e está sendo muito bem explicado pela Rita aí, viu? Tanto esse daí como o texto anterior foi muito bem explicado pela Rita. Muito bem. Rosana? Não, Vera, obrigada. Bom, acho que você pode continuar, Rita, por favor. Pois não. Página 86, a química de um coração. Qual química carrega um coração? Aquela tradicional, onde átomos e moléculas se misturam, tendo como resultado algo ou uma química secreta, longe de qualquer mente humana que padroniza roteiros para seguir, sem perceber que, além de normas humanas, existe algo muito além que está nivelado ao Criador, que decorou cada coração com um perfume certo para aromatizar o caminho que passa, neutralizando confusões desenvolvidas, redesenhando o caminho com o puro sentimento nele escondido, pois um coração jamais erra o caminho. Se toda a mente ouvisse o som do coração, analisaria melhor a situação aparente, pois, para se obter um resultado melhor, é dever que o coração caminhe ao lado da razão, para ambos transmutarem uma certa química e ter como resultado algo inimaginária, com potência multiplicada para o melhor sempre prevalecer. Que essa mistura se faça sempre para ajudar um irmão que necessita de uma mão, pois terá grandes benefícios como resultados, assim que misturados, pois o sentimento e a razão são as duas asas que ligam ao Criador. Que lindo! A química de um coração, o sentimento e a razão. Então, o que é, né? Eu não tenho como não lembrar de uma aula, eu não sei nem se eu já comentei, mas quando eu fiz enfermagem e obstetrícia, um professor maravilhoso que eu tive, inesquecível, Alfredo, um dos professores de anatomia, a aula era teórica na sala, depois íamos para o laboratório com as peças, né, humanas. E no dia do coração, eu não era da área de enfermagem, então para mim foi bem complicado. Eu coloquei como um desafio na minha vida isso. Vencer uma barreira que eu tinha muito grande nessa limitação de corpo, essa coisa física de toque de um corpo já desfalecido, né? Enfim, era uma busca minha. E ele, quando entrou na sala, ele entrou com uma caixa, tudo. Aí ele estava naquela parte alta da sala, né? Como se fosse um palco. Ele falou: bom, hoje eu vou falar. Aí ele tirou de dentro da caixa. Vou falar sobre aquilo que as mulheres adoram. Vou falar. Aí tirou um coração fofo, assim, aquele coração de pelúcia, lindo, vermelho. A sala lotada de alunos, né? Muitas mulheres. Aí, todo mundo, o coração, a bomba humana, propulsora, é o órgão do amor, é o órgão não sei o quê. E falou, ele era muito simpático, era um comunicador nato.
Aí, de repente, ele parou, virou de costas para a gente viu que ele mexeu na caixa, né? Uma caixa como se fosse de isopor. Nem lembro mais. Aí ele tirou, me vira assim para a sala com um coração de verdade mesmo. Um coração humano. Eu quase tive um negócio, um troço. E ele falou, mas na verdade o coração que eu vou falar é este aqui. É deste coração e não daquele fofinho. E uma coisa que ele colocava muito era o respeito, sabe? O respeito. Obrigatório que ele colocava, não só com o coração, mas como todas as peças que a gente estudava. E aqui fala, né? Me lembrei, desculpa, mas me lembrei dessa aula. E me marcou demais. Coração. A bomba propulsora da vida, né? A máquina que nos permite a vida deste corpo físico que nós temos. Então você fala de coração, moléculas e átomos e vidas que existem aqui, como a Vera disse ontem. Tão maravilhosa foi a nossa aula ontem. E o que é, né? O que nós somos, o que existe em nós, não só no coração. Milhares de vidas coabitam dentro de nós, células, átomos, né? Vidas que um dia se transformarão em humanos também, que também estão num processo de evolução e que dependem também do que a gente carrega nesse coração nosso aqui. Quantas vezes a gente fala, meu Deus, não sei como fulano tem coragem, né? Olha o julgamento, né? Julgamento. Ai, meu Deus, volta aqui na lição dos quadrantes. Aí que a gente tem que se reavaliar. Mas coração duro como uma pedra, como pode ter tal atitude? A gente às vezes enxerga em pessoas um coração tão endurecido, né? Por que a gente enxerga um coração endurecido? Pelas atitudes. Eu não enxergo o coração. Eu não tenho um olho de raio-x que vê, nossa, aquele coração está duro. Não. Aquele coração é molinho, é vermelhinho. Não. A gente analisa as atitudes da pessoa por um bom coração ou não, por atitudes, né? Por palavras, pela energia da pessoa que a gente sente. Às vezes a pessoa não precisa nem abrir a boca, a gente sente que ali tem um coração duro. Pela maneira como se gesticula, como se posiciona diante dos outros, na maneira como lida com os outros. Então, esse coração nosso aqui, eu sinto que foi feito para viver amor. Mas como a gente tem aprendido nos nossos cursos com a Vera, a gente ainda, né, tem uma visão muito pálida, né, do que é viver o amor. Meu Deus. Então eu peço perdão ao meu coração, né, e a todas essas células que vivem aqui. Eu estou trabalhando, eu sei que nesta vida eu estou tentando trabalhar melhor possível, né? Essa coisa do amor, da afetividade. Só que a gente não pode sair desenfreado por aí, né? Não é assim, eu quero expandir amor. O que o alquimista nos passa aqui é que ele tem que caminhar, sim. A gente precisa caminhar, mas precisa caminhar com essa química, né? Essa mistura sensata de sentimento e de razão. É um sentimento raciocinado, é um sentimento como Cristo ensinou, com sabedoria, com muita razão. Dois juntinhos aliados, como mostra o alquimista, aí sim, a gente tem o nosso coração criando duas asas lindas, né? Que nos levam ao nosso Criador. Do contrário, ai, 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 né? Ai, 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 ui, ui, ui. A gente vai bater cabeça, né? Desculpa, falei muito, Vera. Não, tá perfeito. Alguém gostaria de acrescentar mais algo? Então, Vera,
Eu acho muito interessante. Tá ouvindo? Eu acho muito interessante quando o alquimista fala sobre o coração, que em todos os livros que ele já psicografou, ele fala muito do coração, que o coração traz, como é que fala? Fractais, é o único órgão que traz fractais de outras vidas, não é? Então isso me marcou demais. Só isso que eu queria falar. O coração é o único órgão, né, fora do corpo humano, que permanece vivo por algum tempo, né? Podemos dizer que um coração endurecido é ainda um coração que está fechado, né? Não que ele não se abriu ainda, né? Ele não está ativo, vamos assim dizer. Realmente, o alquimista fala muito do coração, né? Fala da linha secreta, que um coração liga ao Criador, uma linha tênue, né? Que te liga às dimensões elevadas. Todo mundo tem? Todo mundo tem. Mas todo mundo está com ela ativada? Não. Aí é que está o grande diferencial, né? Ele reconhece o outro, sim, ele reconhece. Não há erros, né, de reconhecimento. Por esses motivos, né? Agora, quando todos os corações se abrirem, né, vamos dizer assim, nesse nosso mundo que vivemos, quando todos os corações se abrirem, né, para esse mundo interno dele, né, no livro Pedra Filosofal ele fala muito sobre isso. Existe uma pedra filosofal dentro do coração, né? E retrata toda a filosofia da vida, né? Acho que é isso que a luta está querendo dizer, né? Existe Isso mesmo. existe toda a filosofia de todas as vidas, né? Só que nós, né? Ela existe, está ali. Só que cabe a nós ir ao encontro dela. E para a gente chegar lá no íntimo, né? Precisa abrir esse coração. Como se abre o coração? Através das vivências, exercendo o ensinamento do Cristo, de Jesus, se abrindo, né? Para o Cristo, para o Evangelho, para a moralidade, para a fraternidade. Cada vez mais o coração ele vai se abrindo, se abrindo, se abrindo, né? Até a gente atingir a essência dele, a pedra filosofal, a filosofia de vida, de todas as vidas, né? Que nos une diretamente com o Criador, né? Eu, é aquilo que Jesus disse, eu e o Pai somos um, né? Ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Ninguém vai ao Pai se você não passar pelo seu coração. Né? Abrir. Chegar na sua profundidade. Sentir a sua essência. É a sua iluminação. Né? E isso nos leva à perfeição.
Acho que é isso. Alguém quer continuar, falar mais algo? Eu estou conversando com a Raquel aqui, e quando você falou que o coração é um meio da gente chegar ao Criador, chegar ao Pai. E se a gente observar a palavra coração, retirando a letra C, forma-se oração. E é através da oração também que a gente chega ao Pai, ao Criador. É interessante isso. Foi uma coisa observada e um negócio que a Raquel comentou aqui hoje, e eu gostaria de transmitir isso aí para o pessoal. Tirando a letra C do coração, fica a palavra oração. Interessante isso. Ok. Alguém mais? Vera, posso falar uma coisa, só que eu lembrei, você foi falando, eu me lembrei do estudo do livro que a gente vai estudar também, né, dos 7 raios, e quando a gente estuda o tratamento de cromoterapia, o alquimista orientou muito, ele foi bem enfático que no tratamento, seja de quem for, qualquer pessoa que entrar para um tratamento de cromoterapia, você pode tratar com todos os raios de cores, mas se essencialmente o coração rosa, né, no caso, prevalece ali, não tiver amadurecido para o amor, nenhum tratamento, nenhum raio vai chegar e atingir o tratamento eficaz nessa pessoa. Então, primeiro desabrochar o amor, que essa pessoa amadureça seu coração, né? E o amor desabroche para que o tratamento, olha só como é profundo isso. Se o amor não tiver desabrochado, o amor verdadeiro, o tratamento não surte efeito. Quer dizer, aí vamos caminhar para isso tão lindo que o Marcos falou agora, da oração, quer dizer, a oração, o amor que nos conduz ao Pai, é uma forma de chegarmos ao Pai direta, né? E que também amadurece o nosso coração, nos faz refletir, olha que bacana. E eu lembrei muito disso, da cromoterapia, Vera, orientação do alquimista. Sim, está correto. É por isso que ele tecla mesmo nessa palavra coração, né? Coração, oração, tem tudo a ver. Uma forma da gente tratar a pessoa, né, no caso da cromoterapia que você acabou de falar, a pessoa tem que se abrir, né, que você acabou de falar aí. Então, o próprio evangelho que é feito antes, a preparação, tem que tocar o coração da pessoa, né? Por isso que é importante o preparo, né? A antessala, né? O preparo, as palavras que vão ser lidas. Isso tudo já vai fazendo aquele coraçãozinho se abrir, né? E para facilitar que a energia adentre. Realmente, porque chegar uma pessoa, deitar na cama e não ter preparo nenhum, não vai conseguir. Por mais que você tente, não vai conseguir, né? Então precisa preparar, precisa, pelo menos, né, abrir um pouquinho para iniciar esse trabalho. Certo? Sim, e a mesma coisa quando a gente vai ao médico, né, Vera? Quantas vezes a gente chega num médico que a gente não conhece e sente que não teve aquele vínculo, aquela que a gente fala, não sei se volto nesse médico, não sei, fiquei na dúvida.
tudo tem que ter um vínculo afetivo, um vínculo energético positivo, né? É interessante, não só em relação à médico, é como a gente está falando de cura, de tratamento, aí, mas em todos os sentidos. Desde comprar uma camisa numa loja, se você não estabelecer um vínculo afetivo, um vínculo sincero, a gente talvez nem volte naquela loja mais. Ou a gente acabe voltando sempre. Olha como é importante o amor, né? Sim, isso aí. Acho que encerramos, então, né? Alguém gostaria de encerrar? Senão a gente pede para a Rita mesmo, né, Rita? Já falou, vai no embalo. Sim, vamos lá. Falando de coração, né? A gente só tem que agradecer esse momento, né? Vamos então elevando os nossos pensamentos a Deus, o nosso Criador. Vamos elevando o pensamento a Jesus Cristo, Senhor, enxergando a sua luz sobre nós, suas mãos estendidas sobre todos nós, sobre todo aquele que está ouvindo neste momento, acompanhando este estudo, quer seja encarnado ou desencarnado. Vamos agradecer todos juntos. Vamos trabalhando o nosso coração, emanando esse amor em forma de gratidão ao Pai, por essa enorme oportunidade que estamos tendo de, com sabedoria, com razão e muito amor, podermos estudar, podemos seguir num caminho de crescimento, de ressignificação da nossa vida, dos nossos valores. Gratidão, Pai, por esta casa abençoada que nos acolhe como um útero de mãe, educandário da luz e saúde. Gratidão por todos os mentores aqui presentes neste estudo, pelos nossos mentores, e que possamos estar juntos novamente semana que vem para mais uma aula. E nós encerramos com a prece abençoada que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Eu vou ligar aqui tudo, hein? Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite. Boa noite. Boa noite, amigos. Boa noite, Até gente. amanhã. Amanhã, por início dos Amanhã. estudos. Boa noite.